Quero compartilhar uma palavra, está aqui no livro de Daniel, capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Você que tem uma Bíblia, abra ela ou ligue ela, no livro do profeta Daniel, capítulo 5, verso 11 ao 14. Quantos achou, diz achei. Oh, aleluia. Queridos, nós estamos vivendo os dias proféticos do Senhor. Para a igreja, tudo o que acontece, e para aqueles que andam ouvindo a voz de Deus, andam segundo a sua vontade e a sua palavra. Tudo o que acontece na terra, tudo o que acontece na nação, no território, tem um propósito no Senhor. E todos os dias nós vemos que cada propósito e cada acontecimento que vem ocasionando no mundo, nós vemos aonde há uma possibilidade de Deus levantar grandes homens e mulheres de Deus. Nós sempre falamos que um cenário que para o homem natural é um cenário de destruição, ou um cenário de crise, ou um cenário de desespero, para aquele que tem uma visão em Deus é um cenário perfeito para que Deus possa operar milagres, sinais e maravilhas. Então hoje muitas pessoas podem estar dizendo aí de que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de guerra, dias de luta. Só que como foi pregado aqui, eu preguei esses dias, aquilo que o sábio Salomão falou em Eclesiastes, que não existe nada novo debaixo do sol. Tudo já aconteceu e tudo que vai acontecer também já foi feito. Então todas essas coisas já aconteceram um dia, não há nada novo para Deus, amém? Talvez aquilo que é novo para nós não é novo para Deus. Por isso que nós precisamos ter a consciência que Deus, Ele nunca perde o controle de nada. Deus, Ele sempre está na hora certa e fazendo aquilo que Ele sabe o que tem para fazer. Então nós não precisamos ensinar a Deus como Ele faz a sua plena vontade. Então nós sabemos que tudo que tem acontecido, Deus já sabe qual que é o resultado. O que nós precisamos fazer então? Precisamos estar alinhados à voz de Deus. Precisamos estar atentos para aquilo que Deus está sinalizando ao seu povo nesses dias. Por quê? Vamos lá, vamos ler aqui. A palavra do Senhor diz assim: eis que há no teu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos os consideravam um homem iluminado, dono de rara inteligência, prudência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Nabucodonosor, teu pai, quando exerceu o seu reinado, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos encantadores, dos astrólogos e de todos os místicos. Comprovou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, fora aquinhoado com extraordinário raciocínio e também com uma especial capacidade de interpretar sonhos e solucionar enigmas e mistérios. Ordena, pois, que Daniel seja chamado e ele com certeza te revelará o segredo e o sentido dessa escrita na parede. Então, sem demora, Daniel foi levado à presença do rei. O rei indagou a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, mandou trazer das terras de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses habita em tua pessoa, e que em ti se acham luz, conhecimento e extraordinária sabedoria. Amém? Você que pode, feche seus olhos por um minuto e fale com Deus, ore ao Senhor, peça para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, nesse culto, venha nos ministrar, que nós vamos estar atentos em nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer no nosso meio, Senhor. Nós sabemos que nada podemos fazer sem Ti, nada somos sem a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas. Por isso nós nos rendemos a Ti, Senhor, em arrependimento, nos prostramos diante da Tua presença,
para que assim o Senhor possa nos capacitar, para que assim o Senhor possa nos reerguer, nos revigorar e nos levar a viver o propósito a qual o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor, que nada e nem ninguém venha atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Que nenhuma distração, nenhuma inquietação venha roubar a palavra de nós. Que essa palavra ela venha trazer no nosso interior, Senhor, uma grande árvore frutífera e venha dar muitos frutos para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Usa-nos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Você que pode, toma o seu assento. Aleluia, isso, glorificando ao Senhor. Como eu estava falando, nós estamos vivendo os dias onde o homem natural ele tem se desesperado. É por isso que a palavra do Senhor diz que os homens carnais, eles discernem as coisas carnais, e os homens espirituais, eles discernem as coisas espirituais. Eu gostei desse jeito de pregar assim, mais perto, andando, né? Parece que a gente está na cela, é muito confortável. E o que acontece? Aqui nós lemos que houve um acontecimento ao rei que sucedeu o reinado de Nabucodonosor. Ele era rei na Babilônia naquela época. E como nós conhecemos a história, nós sabemos que a Babilônia, ela tomou o povo de Jerusalém, tomou ali a cidade, invadiu o templo, pegou todos os utensílios sagrados, levou para eles e deixou guardado. Só que o rei Nabucodonosor, que era o pai de Salazar, Belsazar, obrigado, por isso que é bom ter mestre no nosso meio, tinha esquecido o nome dele. Belsazar, ele sabia quem era o Deus de Daniel e o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o Deus do templo. Ele tomou aquela cidade, aquele lugar, guardou os utensílios sagrados, só que ele nunca ousou a tocar nos utensílios sagrados da casa do Senhor. Eles nunca usou para nada aquilo que eles haviam roubado do templo do Senhor, estava sempre guardado. Ele temia a Deus porque Deus revelou ao próprio Daniel como profeta, quando ele trouxe Daniel exilado de Judá para a Babilônia, aproximadamente quando Daniel tinha entre 13 e 15 anos, foi um homem enxergado pelo rei, como um homem sábio, um homem íntegro, um homem saudável e um homem forte. Já pensou com 15 anos, você ser escolhido por um rei, para ser como um dos conselheiros do rei, por conta da sua sabedoria, por conta da sua capacidade e da sua inteligência? Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele foi escolhido pelo rei para que ele pudesse ser um dos conselheiros e um dos mentores do rei, ali servindo ao palácio. Então o profeta Daniel foi usado certa vez para revelar e interpretar um sonho de Nabucodonosor. E quando esse sonho foi revelado, o profeta não deixou de fazer o seu papel, como alguns intitulam o profeta, o dedo em seu nariz. O profeta declarou: se você não se arrepender diante de Deus, se você não se prostrar, se você não adorar a Deus, Deus vai te matar. E aí Nabucodonosor teme, e ele se humilha, ele se arrepende, porque até mesmo Deus faz ele andar com jumentas, faz ele andar igual um jumento, faz ele comer do pasto junto com o jumento, viver no pasto, viver como um bicho, porque era assim que ele se tratava ou tratava as pessoas. Enfim, Daniel era um profeta, um homem escolhido por Deus para poder governar com sabedoria no lugar onde o homem natural não pode governar. Tem alguém que está entendendo? O que acontece? Deus ele coloca a sabedoria, como foi pregado aqui, que Salomão ele já era sábio antes dele pedir a sabedoria, porque se ele não fosse sábio ele não tinha pedido sabedoria para Deus. Mas o que acontece? Salomão ele foi instruído pelo seu pai. Salomão ele foi muito bem discipulado, muito bem aconselhado. E ele não foi só muito bem aconselhado, mas ele também foi muito bem um ouvinte. Ele soube aprender e ouvir os conselhos do seu pai. Ao contrário de Belsazar, que não procurou saber qual é a história ou que o seu pai viveu, ele só queria o reinado. Ele só queria governar como um homem natural. Ele não estava preocupado com as coisas espirituais. Que as coisas espirituais, meu irmão, é só para a gente sábio. Você decidir virar um culto para adorar a Deus é coisa de gente sábio. Aleluia. Se você está aqui hoje, saiba disso, você é uma pessoa inteligente.
E sobre você a sabedoria, porque a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então se você está aqui hoje cultuando a Deus, temendo a Ele, você é sábio. Fala para a pessoa que está, meu irmão, você carrega sabedoria. Esse é o princípio do saber, é você temer a Deus e reconhecer, é entender que sem Deus nós não podemos nos mover. E assim caminhava o povo segundo o reino, mesmo Nabucodonosor tendo seus reis como Baal, querendo adorar sua própria imagem. Ele teve uma lição e Deus mostrou para ele quem é que manda. E o profeta Daniel mostrou que Deus não anda sozinho, se posicionando como um grande homem de Deus. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus nos chamou, porque vão mandar te chamar, talvez para que você, com a sabedoria que o Senhor te deu, do Espírito, com o governo dos céus, a sabedoria de Deus, possa interpretar aquilo que o homem natural não tem capacidade, ou possa até mesmo revelar aquilo que os olhos naturais não enxergam. Sabe o que acontece? Por isso que eu estou falando, o mundo natural, as pessoas estão olhando, meu Deus, está um caos. E quem está olhando como Deus vê, fala, não, está tudo certo. Não existe nada de errado, porque Deus disse que tudo isso havia de acontecer. Então tudo que está acontecendo hoje, foi porque Deus disse lá atrás que iria acontecer e está acontecendo agora. Então para nós que conhecemos as Escrituras não é um espanto. E nós sabemos que é o cumprimento da profecia, o cumprimento da palavra de Deus. E nós se alegramos. As pessoas que amam as coisas dessa terra, que amam as coisas desse mundo, ou que amam esse mundo, eles estão preocupados quando se fala acerca da vinda de Jesus. Só que nós que esperamos, nós não estamos preocupados. Nós estamos com uma ansiedade santa, só posso dizer assim, ou uma grande expectativa e esperança naquilo que Deus vai fazer daqui para frente. Nós estamos declarando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós te esperamos, nós não tememos a sua vinda. Nós não tememos os acontecimentos dos últimos dias, porque nós sabemos que antecede a sua vinda. Nós não tememos aquele que está em Cristo, meu irmão. Ele sabe em quem ele crê, ele sabe em quem ele espera. E muito contrário do que muitas pessoas acham, nós não estamos empolgados. Tem muitas religiões que dizem que o cristão ele é empolgado. Não, nós não somos empolgados, nós somos esperançosos. A esperança nos traz felicidade, a esperança nos traz alegria. E a esperança do quê? A esperança que as coisas vão melhorar. Não, meu irmão, pode até piorar, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança está em saber que Ele vai vir nos buscar, em saber que a qualquer momento Jesus pode fazer um milagre. E se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus, mas com sabedoria do alto, mas com sabedoria dos céus. Nós vamos alcançar lugares que nós jamais imaginamos alcançar. Deus deseja que eu e você alcancemos lugares de governo, meu irmão. Porque foi nos dias de crise que somente os homens de Deus souberam governar. Quando a terra ali, o Egito, o povo, Deus iria mandar a seca para o Egito, é onde ia faltar água e alimento para os gados, para as pessoas. O homem natural, o faraó naquela época, ele se achava um Deus. Ele se achava o poderoso, ele se achava o bichão, o dono do mundo. Só que aí, ele tem um sonho. Mais uma vez a história se repete. Se repete não, essa foi a primeira, né? Foi antes de Daniel. E aí Faraó tem um sonho e não sabe o que acontece, não sabe o que quer dizer o sonho. E aí ele chama os magos, chama os feiticeiros, chama todo quanto é religião que você imagina, consulta tudo quanto é pessoa e entidade. E nada acontece. E aí o copeiro dele fala, tem um rapaz lá que serve ao Deus verdadeiro, ao Deus único, que ele interpretou o meu sonho quando eu estava preso com ele. Ele disse o que ia acontecer e realmente aconteceu. Disse que o meu amigo ia morrer e disse que eu ia voltar a te servir. Manda chamar ele. José é o nome dele, o Zé. Mandou chamar o Zé. Deus ele tem um negócio de fazer coisas sobrenaturais com pessoas simples, meu irmão. Deus não é um Deus de enfeite. Deus não é um Deus de extravagância carnal. Deus é um Deus de poder e glória. Nós somos como vaso, mas que dentro de nós carrega tesouros. Como vaso de barro. Aparentemente por fora, muitas pessoas podem enxergar
e não vê tanta coisa assim. Foi assim com Jesus, meu irmão. Talvez nós estamos igual Jesus, sem beleza ou formosura alguma, para que o pudéssemos nos desejar. Mas carregamos a presença dele, é o que mais importa. Então por isso que nós não podemos nos mover pela aceitação das pessoas, e nem podemos nos mover por aquilo que as pessoas dizem acerca de nós. Por isso nós não se preocupamos. Muitas pessoas me procuram na rua, principalmente pessoas fora da igreja, que têm uma aliança com a gente. Eu tenho alguns discípulos, gente, que eles nunca vieram para a igreja, mas são discípulos fiéis. Pode falar ou não pode? Mais fiéis do que muitos que vêm para a igreja. Que fala, eu não vou para a igreja porque eu ainda sou sem vergonha, e eu não quero ser falso com Deus, eu só vou quando eu parar de fazer coisa errada. E por um lado eu falo, você está certo, né? Não está errado, mas vai para a igreja, vai que Jesus te ajuda a parar com essas coisas. E muitas vezes as pessoas nos defendem, sabe? Muitas vezes essas pessoas compram a briga pela gente, que a gente não entra em briga, não entra em confusão. Aí vem falar, falaram isso de vocês, falaram isso da igreja. E aí eu falo, é verdade, você me conhece. É verdade, você conhece a igreja. Não, não é, eu sei que não é, por isso que eu defendi, por isso que eu arrumei a briga. Eu falo, não, fique em paz. Porque não é a nossa justiça humana, é a justiça de Deus. Nós não estamos preocupados, porque realmente, meu irmão, se olhar para nós não vai ver muita coisa assim que os olhos carnais possam se encher. Mas eu quero te dizer, até o mais simples aqui é cheio da presença. É cheio da glória. Aquele que se entrega, meu irmão, não tem como. Não tem como, é na simplicidade que Deus se manifesta. Deus não procura por pessoas que fazem espetáculos ou têm uma beleza aparente. Jesus disse para a mulher samaritana, eu procuro aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Daniel foi escolhido como menino, ele tinha ainda cerca de 15 anos, mas foi escolhido como e outra. Na hora que Daniel revela o sonho, sabe o que Deus manda fazer? Oh, Deus, misericórdia. Nabucodonosor manda fazer, pode matar todos os outros adivinhos aí, mago e todo esse povo todo aí que acha que é Deus e sabe, fala com Deus, mas não fala não, pode matar todo mundo. Acabou que todo mundo falou, agora Daniel, ele é instituído pelo líder, ele é instituído um líder espiritual na Babilônia naquele dia. Sabe por que nós precisamos, aquele que é aliançado com Deus, um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não está preocupado com o ambiente que ele está andando, meu irmão. Porque Daniel foi profeta na Babilônia. Sabe o que significa Babilônia? Terra de Baal, terra de bagunça, de confusão. Mas ele foi profeta naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Foram e oferecer os pratos da Babilônia para ele. Ele falou, não, esse daí eu não como. Não, mas Daniel, você está aqui, você tem que comer, senão o rei vai me pegar, Daniel. Ele, não, isso aí eu não quero, pode ficar para você. Mas é a melhor comida, o melhor vinho. Ele, não, isso aí para mim não é bom. Eu vou comer só aquilo que o meu pai criou, só aquilo que a terra produz. Não, mas Daniel, você vai ficar magro, fraco? Ele, não, eu tenho certeza que não, e eu vou provar para você, daqui 10 dias nós conversamos. Ele nem a comida da Babilônia ele comeu, mas ele continuava sendo profeta. Deus vai te chamar para lugares de governo, talvez em cenários que são improváveis. Mas esses cenários muitas vezes é para profeta, meu irmão. Esse cenário muitas vezes é para homem e para mulher de Deus. É para alguém que carrega a sabedoria do alto para governar. Não é aquele que anda segundo a sabedoria humana. Esse é o som. Não é aquele que anda parando em qualquer vento de sã doutrina, qualquer confusão. Não é aquele que para em qualquer fofoca. Não é aquele que está dando ouvido para o diabo. Eu dei muita risada esses dias assistindo os 12 cultos lá em São Paulo. Um pastor lá dos Estados Unidos, ele falou, qual que é o barulho que a ovelha faz? Qual que é o barulho que a ovelha faz? O que passa disso, meu irmão, não é ovelha. Posso falar o que ele falou? É o cão. Fora disso é o diabo. Ele dizendo, o que fora disso? Ovelha que faz ovelha que grita, ovelha que briga, ovelha que discute, não é ovelha, meu irmão. É bode. Pode ver, ovelha da cabeçada. Aqui nós podemos falar disso fácil, porque todo mundo conhece. Só quem ataca é o bode. Ovelha não ataca. Quem é ovelha de Cristo não ataca ninguém. Só quem ataca é os bode. E bode é discípulo de quem, simbolicamente? Quem aqui estuda sabe. Então não seja pai da cabeçada, meu irmão. Para de bater de frente com a parede, com a rocha. Mudou. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece, ele é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem constrói a casa sobre a rocha não é atingido, meu irmão, pelos bodes que está dando cabeçada.
Quem constrói sua casa sobre a rocha não está preocupado com as inundação, de vento, de preocupação. Não, meu irmão, sabe da rocha que está falando, estou em Cristo, eu estou seguro. A minha segurança é Cristo. Daniel vai falar isso aqui, deixa eu tentar entrar aqui naquilo que Deus me ministrou. Deus vai mandar nos chamar para governar, talvez em lugares que o homem natural não tem capacidade. Talvez, sabe o que acontece, meu irmão? Quando Deus falou que ia me enviar para cá, eu falei, Deus, lá já tem igreja. Deus, lá já tem igreja, lá já tem pastor, lá já tem gente, já tem crente. E Deus falou, não, ainda eu preciso fazer algo diferente lá. Eu preciso fazer algo que ninguém fez ainda. E que ninguém ouviu ainda também. Não porque não ouviu, porque não escutou. Estava baixo o som. Mas porque não quis. Tampou os seus ouvidos. Deus está falando a todo tempo. Deus está falando a todo momento. Só que muitas vezes não é porque nós não ouvimos, é porque nós rejeitamos. Muitas vezes aquilo que Deus está falando não é aquilo que a nossa carne quer. Porque imagina, todos os outros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam junto com Daniel. Eles comeram. Os outros que foram escolhidos comeu dos manjares. Mas Daniel falou, opa, para cima de mim não. O meu propósito é outro. Eu vim aqui para causar um alvoroço nesse lugar. Eu vim aqui para sacudir, para ser um dedo em seu nariz, Nabucodonosor. Você nem está ligado o que vai acontecer daqui uns dias. Meu irmão, aquele que anda em revelação, ele já está olhando para frente, ele não está olhando para as coisas que estão acontecendo aqui, ele já está olhando para a direção. Aquele que anda em revelação de Deus, ele não está nem vivendo o presente, porque o presente a cada segundo se torna passado. Ele vive no futuro, ele vive na frente, vive com a visão dos céus. Por isso que Salomão vai dizer, tudo aquilo que acontece na terra já aconteceu uma vez, e tudo que vai acontecer também já aconteceu. Todas as coisas que precisam acontecer aqui primeiro, acontecem nas regiões celestiais. Primeiro Deus libera, para depois acontecer. Então aquele que caminha nas regiões celestiais está vendo antes de acontecer, meu irmão. Aleluia. É um novo nível de palavra, quantos estão entendendo? É um novo nível que Deus está nos levando espiritualmente, é um nível de consciência, meu irmão. Por isso que eu falei aqui domingo, quem ama a palavra, meu irmão, vai se alimentar nesses dias. Quem ama a palavra, meu irmão, vai se saciar, mas não seja um obeso espiritual. Use essa palavra, use, coloque em prática, para que seja como nutrientes na sua vida. Não venha ao culto somente cumprir um cronograma. E não venha para o culto também achando que Deus precisa de você. Aleluia, falei mesmo. Tem muita gente que eu vou para a igreja porque, né, não fui ainda e Deus precisa que eu vá, né? Nós estamos falando de profeta aqui. Profeta muitas vezes é mais claro, né? Como diz o profeta Edgar, assim ou mais claro. Nós precisamos entender que nós precisamos do Senhor, meu irmão. Nós sem Deus somos nada. Deus sem nós é Deus do mesmo jeito. Somos nós que precisamos dele. Por isso que a palavra vai dizer, o Senhor vai dizer que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Deus está vendo as nossas sementes, Deus está vendo as nossas ações. Por isso mesmo que Deus vai mandar te chamar. Aleluia. Tem alguém para crer nisso? Se prepare, meu irmão. Aquilo que os homens naturais não têm o poder de governar, Deus vai entregar nas suas mãos. Quantos recebem? Isso é uma profecia, isso é uma palavra. A palavra do Senhor diz que as riquezas dos ímpios vai servir aos justos. Tem muitas pessoas que falam, ai, mas pessoa que vai para a igreja não pode ficar rico. Vou falar mais claro, né? Para explicar mais claro. Vou ficar rodeando não, vou falar logo português claro. Fica aqui embaixo, a gente fica mais à vontade para falar assim, né? Aleluia. Muitas pessoas falam, não, mas o pastor não pode comprar carro, o pastor não pode comprar casa, o pastor não pode... Aqui não. Está amarrado. Sou gente do mesmo jeito que todo mundo. Nós precisamos é trabalhar, o que nós não podemos é enriquecer com a riqueza da igreja, como muitos aí fora faz. Nós não vamos enriquecer com o dinheiro que entra na casa do tesouro. A casa do tesouro é para que haja mantimento. Mas nós vamos enriquecer para que nós aumente ainda mais a casa do tesouro. Porque nós não servimos a Deus somente com a nossa vida exterior, meu irmão. Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Nem salário a gente recebe, a gente entrega mesmo por amor à obra de Deus. Muitas pessoas, é porque recebe salário. Não, aqui a gente trabalha, nosso salário é do nosso trabalho.
A gente soa, meu irmão, para conquistar. E para quê? Para que a gente possa expandir o reino de Deus ainda mais. Deus vai nos levar a lugares de governo. Deus vai nos entregar riqueza. Sabe por quê? Porque nós sabemos o que fazer com elas. Nós temos um propósito. Então eu estou orando, eu estou falando que possa vir para as minhas mãos. Porque eu já sei o que fazer, eu já tenho um destino claro para onde colocar. Nós não vamos só construir base, nós vamos construir orfanato, nós vamos construir casa de recuperação. Nós vamos viver aquilo que a igreja primitiva vivia, que tudo quanto tinham, repartia uns com os outros, e no meio de vós não havia necessidade alguma, irmão. É por isso que eu não estou preocupado que as pessoas estão dizendo, nós estamos trabalhando, e vão se escandalizar muito mais ainda. Porque nós, como homens de Deus, nós vamos enriquecer a casa do tesouro. Não vai ser as empresas a potência do mundo. Não vai ser o governo corrupto a potência do mundo. Vai ser as igrejas. O governo está sobre os profetas. Foi assim que Deus criou. Toda a decisão que um governante ia tomar, ele perguntava para o profeta. Toda decisão que o rei ia tomar, ele consultava a Deus antes. E nós cremos nisso. O poder está sobre a igreja, a influência em todas as atmosferas. Nós vamos alcançar esse lugar. Eu conheço um pastor chamado Cash Luna. Ele tem uma igreja, a segunda maior igreja do mundo. Agora virou a terceira. A primeira é da Coreia, a segunda é da Nigéria e a terceira é na Guatemala, do pastor Cash Luna. O país, ele estava em crise. E a igreja começou a crescer de uma forma absurda, extraordinária. E o que aconteceu? Isso que eu estou falando. Hoje, lá naquele país, um país pequeno, a maior potência de poder e influência na nação é a igreja. O maior, posso dizer assim, a maior construção, a maior instituição do país é a igreja. A igreja é o poder da nação. O que a palavra nos ensina. Só que para isso nós precisamos ter mente de governo, como Cristo nos criou. Ele disse, vocês criou Adão e falou, frutificai, sujeitai sobre a terra e governai sobre ela. Frutificar, multiplicar e governar. Foi essa a essência e o DNA que Deus colocou quando Deus nos criou. Então isso está no nosso DNA. Só que aí a gente entra num sistema babilônico que criou, num sistema romano que tenta nos paralisar. Quer ver um exemplo que o sistema tenta travar você? E aqui na igreja, a hora que eu estava adorando a Deus, orando no começo, eu via o Senhor como quebrando cadeias de mente de pessoas hoje. O Senhor libertando mentes do cativeiro de opressão, do cativeiro de escassez, para que as pessoas possam viver aquilo que Deus te chamou para viver. O sistema, vamos supor na escola. A escola, o professor nunca vai te ensinar a ser o dono do hospital ou construir um hospital. O professor sempre vai falar para você, você precisa estudar, fazer faculdade para ser um médico. Alguém aqui já ouviu na escola, você precisa estudar, você precisa fazer de tudo para que você construa o hospital, para que você construa a escola. Não, você tem que estudar para você ser o professor, para você ser o médico, para você ser o funcionário. O sistema tenta roubar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Por isso que nós precisamos fazer como Daniel, rejeitar os pratos da Babilônia, meu irmão. Nós precisamos andar na contramão do sistema babilônico, que já não é novo. Desde essa época ele vem tentado prender a mente do povo. Por isso que muitas pessoas acham que entregar a sua vida para Jesus é seguir uma religião, e não é, meu irmão. Entregar a sua vida para Jesus é muito mais do que isso. Entregar a vida para Jesus é você viver o sentido a qual Deus te criou para viver. Não é sobre você fazer parte de uma denominação, de uma religião, não. É muito além disso. O que Deus deseja fazer em nós é nos ligar novamente a Ele. É estarmos conectados verdadeiramente para que assim a gente possa viver o propósito para o qual Ele nos criou para viver. Aleluia. Quantos estão entendendo? Está bom assim ou abaixo o nível? Aleluia, vamos lá. Vamos embora. A palavra do Senhor diz em Amós 3:7. Abra aí. Amós 3:7. Livro do profeta Amós. Aleluia. Diz assim: com certeza, Adonai, o Senhor soberano,
não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, ou seja, os profetas. Olha aqui que o profeta está dizendo, que Deus ele não vai fazer nada na terra, antes ele revelar aos seus profetas. Deus ele não vai mover nada, nada vai acontecer sem que antes Deus esclareça para os seus escolhidos. Aleluia. Acho que tem algum escolhido de Deus aqui hoje. Acho que tem alguém que Deus vai revelar algo aqui hoje. João teve uma revelação na ilha de Patmos, há cerca de 2000 anos atrás, de tudo que está acontecendo hoje. Isso é uma prova de que Deus, ele, antes de operar qualquer coisa, e de fazer qualquer coisa na terra, ele revela aos seus profetas. Ele se revela àqueles que têm se separado para Deus, aqueles que têm vivido um nazireu de Deus, uma santificação, um kadosh do Senhor, ser separado, ser santo a Ele. É isso que o Senhor procura. O Senhor procura alguém que tem desejado a Ele mais do que as coisas dessa terra. Deus tem procurado alguém que esteja na brecha. Deus tem procurado alguém que esteja escolhendo Ele, em vez do sistema, em vez das coisas que o mundo tem a oferecer. Deus está procurando alguém que não tem trocado o manancial de águas vivas por cisternas rachadas. Deus tem procurado alguém que tem desejado viver em santidade, e não em perversão, e não em mentira, não em engano, não em blasfêmia, não em calúnia, não em perseguição a Ele. Deus não está procurando pessoas enganosas, porque de Deus não se zomba. Não adianta, meu irmão, achar que está enganando Deus, não engana. A profeta, meu irmão, a profeta em Israel e a profeta aqui também, aleluia. A palavra do Senhor diz que o povo se corrompe pela falta da visão, da profecia. E aqui não vai acontecer isso, porque tem palavra de Deus para a sua vida. Tem nutriente, você só vai se perder se você quiser. Está todo mundo ouvindo aí no fundo, dá para ouvir? Tem alguém que não está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Tem alguém aqui que não está entendendo o que eu estou pregando? Aleluia. Então você está sabendo agora. Recebe a palavra, aleluia. Tem profeta, onde há profecia, o povo cresce. Onde há profecia, o povo se aproxima de Deus. Aonde há visão, o povo vive aquilo que Deus tem chamado para viver, meu irmão. Que é que os anjos, aleluia. Aleluia, Jesus. o que é que os anjos veem sem se prostrar? O que é que os anjos Quando Salazar chama Daniel, ele pergunta para Daniel: Daniel, você é o mesmo de quando aconteceu aquelas coisas lá com meu pai, você interpretou o sonho? Sabe o que ele estava dizendo? Ele ouviu a história acerca de Daniel. Pela história, pelo tempo do exílio babilônico, pelo tempo que Nabucodonosor reinou e o tempo que Salazar começou a reinar, Daniel tinha mais ou menos entre 70 a 80 anos de idade. Então ele já estava um coroa. E aí eu imagino, a mãe de Salazar fala: existe um homem aqui, na sua terra, no seu reinado, filho, que ele foi usado por Deus para poder interpretar alguns sonhos do seu pai lá atrás. E realmente aconteceu aquilo que ele foi intérprete. E o seu pai colocou ele como líderes dos espirituais, líderes de todos os homens de Deus. E aí ele fala: então manda chamar. E na hora que ele chega, o rei pergunta para ele: você ainda é o mesmo? Como eu estava falando, Deus vai mandar te chamar. Mas sabe o que nós vamos precisar saber? Se nós ainda somos os mesmos. Nós ainda somos os mesmos que ora. Nós ainda somos os mesmos que jejua. Nós somos os mesmos que se arrepende. Nós somos do mesmo jeito desde quando nós se converteu lá atrás, de quando Jesus nos pegou. Nós somos os mesmos. Que ele estava perguntando: Daniel, você ainda continua um homem de Deus? Você ainda continua assim, né, com uma conexão direta com o Pai? Se era o Daniel ainda que estava rejeitando os pratos da Babilônia, se era o mesmo que estava rejeitando ainda os manjares.
Foi isso que ele estava perguntando. Nós precisamos estar prontos, porque Deus colocou algo sobre nós. Mas nós precisamos entender que nós não vamos se apresentar de qualquer maneira. Nós precisamos continuar buscando, meu irmão. E ele não estava perguntando se ele estava do mesmo jeito, porque Daniel não estava do mesmo jeito. Quando tudo isso aconteceu, ele tinha uns entre 20 anos mais ou menos. Quando ele teve a revelação depois, ele já estava velho. Ele estava vendo que Daniel não estava com a mesma aparência. O que o rei estava perguntando não era se Daniel tinha a mesma aparência, é se ele carregava a mesma unção que Deus havia dado para ele. Você permanece o mesmo, debaixo de cada palavra que nós estamos vivendo nesses dias. Você permanece o mesmo para viver desde quando prometeu Deus lá atrás. Porque muitas vezes a gente recebe promessa lá atrás e a gente quer viver hoje, só que a nossa vida não corresponde com aquilo que nós recebemos. Porque quando chegar o grande dia, Deus vai perguntar: e aí, você é o mesmo ainda? Tá naquela pegada ainda? Tá naquela devoção a mim? Naquela adoração? Deus vai querer saber. Deus vai precisar de nós verdadeiramente. Nós não podemos ser o mesmo em aparência. Nós temos que mudar, meu irmão. Nós temos que avançar em conhecimento, em sabedoria. Nós temos que avançar em maturidade, em responsabilidade. Parar de agir como meninos. Como o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, meu irmão, eu fazia coisa de menino, porque eu era menino, agora já não sou mais. Então eu creio também que nós estamos vivendo um tempo, como foi declarado, rompendo em maturidade. É um decreto que está sobre nós. Nós vamos deixar de parar de fazer coisa de menino. Vou te avisar já de antemão, nós não vamos dar importância, ou nós não vamos se preocupar com meninice, porque nós estamos vivendo um tempo de maturidade. Nós estamos vivendo um tempo em sabedoria. As coisas de menino ficou, meu irmão. Fala igual o pastor lá falou: tira a fralda, arranca a fralda, porque já era, acabou essa fase, meu irmão. Acabou essa fase de pegar no colo, já não é mais menino. Levanta, se coloca de pé e caminha, meu filho. Aleluia, que palavra. Eu queria estar sentado para receber essa palavra. Aleluia, meu Deus. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor está fazendo. E muitas vezes a gente falava: meu irmão, esteja atento àquilo que Deus está falando, senão você vai ficar para trás. Isso não, pastor, está falando que vai deixar o povo para trás. Não, é palavra. Aconteceu isso lá no Egito. Deus libertou o povo da escravidão para uma terra prometida, onde manava leite e mel. Isso era simbólico, dizendo que era uma terra maravilhosa. E aí o povo no meio do caminho, porque não tinha chegado ainda, reclamando: rapaz, que calor é esse? Rapaz, que fome é essa? Tu é doido, Moisés? Trouxe nós para cá para passar por isso. Aí imagine Deus: rapaz, eu fiz um reboliço desse para poder libertar o povo, e o povo ainda está reclamando, querendo voltar para o Egito. Eu estou levando o povo para um manancial de água viva, o povo quer voltar a beber da água do Egito, do Cairo. E aí o que acontece? Deus fala: tá bom, vai reclamar, então também não vai entrar. Todo o povo que reclamou com Moisés foi uma geração inteira, e essa geração ela não viu a terra prometida. Não é sobre nós, é sobre Deus, meu irmão. Aquele que murmura, aquele que reclama, muitas vezes não alcança o objetivo. A murmuração, a reclamação, colocar a culpa em alguém, colocar a culpa no líder, colocar a culpa no pastor, não liga, eu já estou acostumado, pode colocar. Colocar a culpa no vento, no sol, no governo, não adianta. Deus te chamou para governar mesmo nos dias difíceis. Daniel foi profeta na Babilônia. José governou no Egito, meu irmão. No lugar onde Faraó se dizia Deus, ele governou lá. Ele estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos andando nesse mundo. Jesus disse: ei, vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Eu rogo ao Pai para que vocês vão para onde eu vou também, para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Então nós precisamos resgatar a nossa origem para aquilo que Deus nos criou. E nós não estamos empolgados, meu irmão. Vou falar mais uma vez. Nós temos fé e nós estamos esperançosos em Deus, naquilo que Deus tem para fazer nesses dias, naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Nós não estamos aqui para pregar uma palavra de empolgação, para te empolgar, meu irmão, porque a empolgação passou da porta para fora, ela acaba. Mas a palavra profética, ela move algo aqui dentro de nós. Ela mexe. Sabe o que vai acontecer? Você que está recebendo, você que crê nessa palavra, vai gerar uma inquietação,
dentro de você, meu irmão. E você que não quer vai continuar do mesmo jeito. E não é problema meu. Não estou nem aí. Soltei. Nós estamos recebendo a palavra, nós precisamos viver ela, meu irmão. O Senhor está falando nesses dias. A palavra do Senhor diz: eu não estou falando nada, eu não estou pregando sobre mim aqui. Estou pregando a palavra. A palavra do Senhor vai dizer: credes no Senhor e estaremos seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Tem alguém que quer prosperar aqui? Então cria na profecia, cria na palavra profética que o Senhor tem liberado sobre nós nesses dias. Nós vamos viver isso, eu posso ver, meu irmão. Deus vai entregar governo sobre a mão de pessoas aqui. Deus vai te... Isso não estou trazendo palavra ou pregação aqui, que Deus vai te dar a chave da sua casa, a chave da sua moto, o seu carro. Não estou falando sobre isso. É lugares de governo que vão servir ao propósito. Deus vai entregar coisas nas nossas mãos que vai servir ao reino de Deus. Como Ele já tem feito na vida de pessoas aqui, mas vai expandir, vai crescer ainda mais. Porque Deus sonda o meu e o seu coração. Deus sabe as intenções dos nossos corações. Deus sabe por que Ele colocou esse dom. Deus sabe por que Ele colocou essa unção aí dentro de você. Tem um propósito. E eu quero te dar um conselho: não enterre o talento que Deus te entregou. Deus tem coisas para revelar aos seus profetas. Ele não faz nada na terra sem antes revelar aos seus escolhidos. Deus vai nos chamar, mas nós precisamos permanecer o mesmo. Temos que estar como Daniel. E sabe o que vai acontecer quando Deus te chamar? Você mesmo assim não vai se corromper. Sabe o que acontece? Belsazar, ele fala: aquele que interpretar o que Deus fez. Esqueci de contar essa parte. O que aconteceu? Belsazar estava lá, ele pegou os utensílios sagrados do templo. E aí começou a fazer festas, orgias, com as taças do templo, com os pratos do templo. E o que aconteceu? Deus foi e escreveu na parede. Deus escreveu ali e ele ficou tentando interpretar. Meu Deus, que isso? Se assustou. A Bíblia fala que batia um joelho no outro dele. As pernas dele tremeu de medo. E aí ele começou, fez igual o pai dele. Chamou os magos, chamou os adivinhos, chamou os sábios, chamou todo mundo. Chamou rezador, chamou todo mundo. E ninguém interpretava. Ninguém conseguia saber o que estava escrito. E aí foi quando a mãe dele falou: tem um ali. Tem um homem de Deus aí ainda. Aqui ainda tem profeta. A mãe dele falou: aqui ainda tem profeta. Essa terra é terra de profeta. Mesmo que Babilônia está tentando reinar, é terra de profeta. E aí o que acontece? Daniel, ele é chamado e ele interpreta o sonho de Belsazar, que na parede escreve. As palavras foram escritas, Daniel 5:25, e forma a seguinte frase em aramaico: Mene, mene, tekel, uparzim. Este é o significado dessas palavras. Mene, mene significa: Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Meu irmão, se você tem uma unção, se Deus te chamou para você ser separado do mundo, você não tem que ter medo de pregar a verdade. Nós não temos medo de pregar a palavra. Mandou chamar o profeta está lá. E ele falou: e agora? O que é para mim fazer? É para você interpretar. Então eu vou falar o que Deus está falando. Deus escreveu ali, ele viu o seu reinado e está falando que é o seu fim. Meu irmão, o rei era temido naqueles dias. Daniel primeiro ele chegou: rei, eu sei que o Senhor é soberano aqui na terra, por aqui, né, por esse lado. Você é um homem renomado, um homem reconhecido, um homem tal, beleza. Fez aquelas, né, a liturgia ali de chegar diante a presença de um rei, saber como chegar. Depois que ele, com respeito, ele falou: pois é, Deus está falando que vai acabar com você. E mais, Tekel diz: foste pesado na balança e achado em falta. E Uparzim, teu reino já foi dividido, entregue aos medos e os persas. O profeta falou: acabou, meu filho. Sabe mais? Aí o profeta continua: diante disso, por ordem do rei Belsazar, vestiram Daniel e tal. Enfim, aí Daniel começa a profetizar: você fez tudo diferente. Pior ainda, tu te exaltaste a si mesmo. No versículo 23, levantaste contra Elá, o Deus dos céus, porquanto mandastes trazer as taças do templo do Altíssimo, para que nelas bebeste tu, os teus nobres e convivas, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, e nem sentir, muito menos compreender nada. E não
e não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos e tua vida e controla todos os teus caminhos. Por isso, Ele mesmo enviou aquela mão que viste, a fim de escrever diante de ti a sentença que você precisa saber. O profeta já chegou acabando com a festa, estava tendo uma festa, ele já chegou. O profeta sempre acaba com a festa, meu irmão. Às vezes você está naquela empolgação, naquela animação, e aí Deus usa um profeta, um homem de Deus, para falar com você e falar: calma aí que não é desse jeito. Por isso que hoje, apelidam os profetas como o dedo em seu nariz, porque ele chega para acabar com a festa. Acabou com a bagunça, ele falou: é o seguinte, acabou seu reinado. Deus já entregou para os medos e para os persas, já era. Você pegou as coisas de Deus, as coisas... Vou dizer o português, cara, você está brincando com as coisas de Deus. E por isso Deus te pesaste na balança. E hoje é o teu fim. Assim diz o Senhor, Ele falou. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós achamos que nós enganamos Deus. Muitas vezes nós estamos achando que Deus não está vendo. Mas uma hora pesa na balança de Deus. Uma hora já não tem mais segunda chance. Uma hora nós já não conseguimos dar o jeitinho brasileiro. E aonde vem a ruína? E aonde vem a queda? Porque muitas vezes nós falamos: não, eu estou precisando de Deus, vou buscar Deus. Deus me abençoou, Deus me ajudou. Agora o que eu faço? Não, Deus, agora já estou bem. Não preciso mais do Senhor, vou fazer minhas festas. Ah, pastor, está dando indireta. Não, meu irmão, estou pregando a palavra. Belsazar estava lá fazendo a maior festa com as coisas de Deus. A sentença veio, o próprio Deus desceu e falou: acabou a festa, você vai morrer. No outro dia mataram Belsazar. Acabou. Dário tomou o reinado. O império da Pérsia tomou e acabou com tudo. Aí de novo Daniel vai passar na prova. Aí eu vou deixar para o próximo culto. Que aí quando Daniel é levado para a cova dos leões, reconhecido mais, meu irmão, não importa qual seja o rei, se você é um homem de Deus, não importa qual seja o reinado, não importa quem seja no poder, aquilo que você carrega será reconhecido se for verdadeiro. Se você continuar o mesmo, aquilo que você carrega não será perdido. Se você permanecer e não se preocupar em impressionar, você vai viver o propósito que Deus tem sobre você. Não tente impressionar, permaneça. Porque entrou Nabucodonosor, Daniel continuou profeta. Entrou Belsazar, Daniel continuou profeta. Entrou Dário, Daniel continuou profeta. Não importa o rei, não importa o cenário, não importa se foi a Pérsia, se foi os Medos, se foi a Babilônia, não importa quem está oprimindo o povo. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, você vai continuar sendo homem e mulher de Deus. Não adianta culpar o cenário: ai, mas foi a meus amigos, ai, mas eu estava lá, não aguentei, meu irmão. Aquele que carrega a unção não tem nada a ver com aquele lugar que você está. Eita, aleluia. Falei que hoje Deus ia libertar umas mentes. Se você quer viver algo novo, então comece a fazer algo novo a partir dessa palavra. Hoje a palavra do Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor tem lugares de governo para nos levar, para que nós possamos governar com sabedoria e alcançar lugares que vão beneficiar ao propósito eterno, ao reino de Deus. Mas permaneça o mesmo na presença dEle. Permaneça vivendo algo novo em Deus. Sabe, mas não confunda. Vou deixar isso claro, que muitas pessoas se perdem nisso. Muitas vezes nós não permanece o mesmo, aí quer que a pessoa vive do mesmo jeito para sempre. Não é o mesmo aparentemente. Não é o mesmo nível, meu irmão. É sempre elevado, sempre subindo. É sempre mais entregue. É sempre mais quebrantado. É sempre mais arrependido. É sempre rejeitando as coisas desse mundo. Sabe o que aconteceu com Daniel? O rei falou: aquele que adivinhar, Belsazar falou: aquele que adivinhar o que está escrito na parede, eu vou vestir ele com colares de ouro, com pano vermelho, com joias, com preciosidade. Aí eu vou ler o que Daniel falou. Para encerrar, quem me dá mais 5 minutos aí? Aleluia, glória a Deus. Quem quer ir embora, fala aleluia. Oh, não pode mentir, Deus está vendo, hein? Daniel 5,17 fala assim: então Daniel, Deus é meu juiz, replicou ao rei Belsazar: Bel, proteja o rei, podes guardar os seus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a alguns dos teus comensais. Todavia,
lerei sim as palavras que foram escritas na parede para o rei, e lhe desvendarei todo o seu significado. Daniel está falando, não estou aqui pelas coisas que você está me dando não, meu filho. Sabe, quando Deus te colocar em alguns lugares, você não pode se perder com aquilo que vão colocar na mesa, meu irmão. Quantos projetos, quantas oportunidades nós já não rejeitamos porque Deus não estava no negócio. Muitas coisas milionárias, meu irmão, já veio na minha mesa. E eu olhar e falar, Deus não está nesse negócio, não é para mim, é prato, é para me tirar da presença, não quero. Nós precisamos estar pronto, meu irmão, para poder também ser o mesmo em Deus, quando os pratos vêm, quando nós somos colocados em lugares de governo, para que a gente não venha se perder com aquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos. Nós precisamos permanecer humildes, quebrantados. Nós precisamos permanecer arrependidos diante de Deus, e não achar que aquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos nos torna melhor do que alguém. Porque Daniel sabia, Daniel olhou e falou, pode ficar, rei, com as suas coisas, tudo aí, dá para alguém aí que eu não preciso disso não. Eu vou interpretar o que está escrito, mas você não vai me comprar não. Eu não estou à venda, não adianta oferecer riqueza, não estou à venda. Não adianta vir querer comprar com dinheiro, com presente, com joia, não vai comprar, nós não estamos à venda. Daniel está falando, pode ficar para você. Dá para quem você quiser. Eu vim aqui para ser profeta. E eu vou viver o meu propósito aqui. Eu vou ler o que está escrito, vou falar a sentença e vou cair fora. Vou tacar fogo e sair correndo. Acabei com a festa, fui embora. Hoje está aqui, assim, se olhar assim você vê, né, um monte de gente com a cara de que acabou a festa mesmo. A gente sabe quando acaba a festa, fica daquele jeito assim, né, meio triste. Tem um monte de gente assim hoje aqui, cara, né, com cara de acabou a festa. Mas é para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. É para construir o propósito verdadeiro em Deus. Nós precisamos entender, Deus tem algo para nos entregar, mas não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é com os nossos olhos naturais, não é com a sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela excede a sabedoria humana. A palavra do Senhor vai dizer que a maior tolice, ou a maior, como se pode até dizer dessa forma, que algumas traduções dizem, ou a coisa mais desprezível para Deus, é como a maior sabedoria do homem. A sabedoria de Deus não se mede com a do homem. A sabedoria de Deus excede todo entendimento. Excede aquilo que é natural, que é humano. Então o que Deus vai liberar sobre mim, sobre você, meu irmão, talvez ninguém viu ainda. Eu quero ir mais longe ainda. Deus vai te dar ideias que ninguém teve ainda. Deus vai te dar visão que ninguém viu ainda. Quantos crê nisso? Então permaneça o mesmo. Permaneça na brecha, permaneça adorando, continue se entregando, continue se santificando. Não se distraia com os pratos, não se distraia com os presentes, com os manjares da Babilônia, com o sistema que tem criado. Não deixe o cenário te influenciar, permaneça o mesmo. Deus vai te chamar, mas permaneça o mesmo. Vai mandar te chamar, mas permaneça o mesmo. Fala para uma pessoa que está do seu lado, fala, Deus vai mandar te chamar, meu irmão. Fala, Deus vai mandar te chamar. Mas para isso permaneça o mesmo. Se coloque de pé em nome de Jesus.